Voltei, vocês chamaram, estou aqui. Atividade 6 da apostila. Vamos lá que está bem fácil. Hoje nós vamos aprender sobre a repetição das palavras. Será que é legal ficar repetindo as palavras toda hora no texto? Não, né? Fica chato. Já pensou se eu falar e o professor Caio foi para a escola, e o professor Caio ensinou, e o professor Caio brigou, e o professor Caio chamou atenção, e o professor Caio corrigiu a prova? Vai ficar extremamente cansativo, chato, né? Então eu tenho várias maneiras para eu substituir essa repetição. Por exemplo, eu poderia falar que o professor Caio foi à escola, ele deu atividade, depois o mesmo corrigiu a nossa lição, e assim por diante. Eu posso substituir por várias coisas, né? Eu não preciso necessariamente ficar falando professor Caio, né? E aí a gente vai ver num textinho. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler um trecho sobre o texto da jiboia e o boi, e aí a gente vai começar a refletir como que a gente pode substituir, porque o texto já é para vocês já praticarem a atividade. Então a gente vai ler um trechinho do texto e já vai pensando como que a gente vai resolver essa atividade. Vamos lá? Leia o texto a seguir. Jiboia engole boi? Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e mexam com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores. E assim por diante, o texto vai repetindo várias vezes a palavra jiboia. E nós poderíamos substituir por quê? Por ela, por cobra, por serpente, né? Tem várias palavras que a gente podia substituir. Então a gente tem que se atentar aos sinônimos e alguns pronomes que também substituem essas palavras. Aí nós vamos para a atividade. A atividade diz assim, ó: você observou como a repetição de palavras deixa o texto cansativo? Sim ou não? Vocês vão dizer com as palavras de vocês. E aí logo depois na A diz assim: escreva algumas palavras que podem ser sinônimos, ou seja, palavras que tenham o mesmo sentido de jiboia. Eu já dei uns exemplos aqui. Vocês podem localizar no texto e pensar um pouquinho aí para colocar mais alguns exemplos também na atividade A. Dando sequência, temos a atividade B, que é a última, que diz assim: reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra jiboia por uma palavra ou um termo que a substitua sem mudar o sentido. Além das palavras que você relacionou como sinônimo, você pode usar outras como ela, elas, dela e delas, e etc. Então, as jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo das jiboias. Então, nesse trecho aí, é possível substituir bastante, né, por várias outras palavras. Agora é a hora de vocês exercitarem, tá bom? Conto com vocês. Até a próxima aula. Abraço.